Olá, rejuvenescente! Essa semana nós vamos conversar sobre um assunto que, graças a Deus, temos mais informação hoje em dia, mas ainda tem muito a fazer e alguns tabus. Menopausa. E vamos começar do beabá, porque é um momento da vida da mulher que tem muita dúvida, tem muito tabu e até um certo medo. Talvez você esteja se aproximando dessa fase, talvez já esteja vivendo esse momento ou até convive com alguém que está passando por ele. E para quem está no entorno, muitas vezes não é fácil lidar. Seja qual for o caso, é importante entender o que é de fato a menopausa e por que ela merece nossa atenção e nosso respeito também. A menopausa, primeira coisa, ela não é uma doença, ela não é um problema. É uma fase natural do ciclo da vida da mulher, como é a menarca, como é a menstruação, como é a transição da infância para a adolescência. Então, ela marca o fim da fase reprodutiva da mulher, ou seja, quando se encerra os ciclos menstruais. Mas o que define clinicamente a menopausa é quando há ausência de menstruação por 12 meses consecutivos, ou seja, a mulher ficar 1 ano sem menstruar. Isso acontece em média aqui no Brasil, no mundo, por volta dos 50 anos, mas tem mulheres que passam por isso antes ou passam depois, mas a média fica ali entre 45 e 55 anos. A menopausa em si é só uma parte dessa transição. Antes dela, tem o que a gente chama de perimenopausa, que é o período de transição onde o corpo começa a dar sinais de que algo está mudando. E é isso que muitas vezes aflige muitas mulheres. Os ciclos menstruais começam a ficar tudo irregular, tudo doido. Surgem sintomas como aquele calorão ou, em alguns lugares, vão falar fogachos, insônia, alteração de humor, a mulher fica irritada, fica mais melancólica, tem muito cansaço e indisposição, começa a rolar um monte de esquecimento, a libido às vezes vai lá para baixo, tem dor na relação sexual e tudo isso pode durar alguns anos. Algumas mulheres vão ter mais sintomas, outras vão ter menos, e há relatos de mulheres que passam de uma forma mais suave. E já depois da menopausa, a gente entra na chamada pós-menopausa, que é o tempo que se segue após esse marco dos 12 meses sem menstruação. E o que é o climatério que nós lemos por aí? É o período que engloba essas 3 fases: pré-menopausa, a própria menopausa e a pós-menopausa. E o que a menopausa está relacionado? Por que acontece esse monte de coisa no corpo da mulher? Porque tudo está relacionado a uma queda gradual na produção de 2 hormôniozinhos muito importantes: estrogênio e progesterona. Eles são responsáveis por regular o nosso ciclo menstrual, mas também influenciam várias outras funções do corpo, do sono, do humor, da lubrificação da vagina, a densidade óssea também. Então, algumas mulheres podem ter também osteopenia, osteoporose depois. A gente vai falar sobre esses sintomas, consequências ao longo da semana. E o que acontece? Muitas vezes, por falta de informação, a menopausa já foi muito vista como o começo do fim. Como se quando acontecesse a menopausa, a mulher perdesse seu valor, sua feminilidade, seu brilho. Só que hoje a gente está vendo a mulherada aí provando que não é verdade, que isso é um mito, uma ideia ultrapassada que a gente precisa desconstruir, e o Bora Rejuvenescer está aqui para isso também. Então, a colocar na cabeça que a menopausa é, ainda que difícil para algumas mulheres, é uma fase de transição e que vai passar. E como toda transição na vida, né, ela tem seus desafios. Ela pode ser muito chatinha em alguns momentos, ou muito chatona até, mas também ela pode ser libertadora e ajudar a construir bons hábitos por conta dela, porque nessa hora a mulher para mais para pensar em si mesma e procura ajuda. Você já parou para pensar que é justamente nesse momento que muitas mulheres passam a se conhecer melhor? Que direcionam suas prioridades, que passam a se observar mais, se cuidar mais, se escutar mais, pedir ajuda, justamente por conta dessa avalanche de sintoma?
Às vezes vai no nutricionista, vai no médico, retorna ao ginecologista depois de um tempão. Então, ao invés de você pensar que algo está acabando, pode ser o começo de uma nova fase da sua vida, um novo momento com você mesma, em que a mulher olha mais para dentro, com mais autonomia, sabedoria e liberdade. Então, entender o que é menopausa é o primeiro passo para a gente atravessar esse momento com mais leveza. E eu falo a gente porque eu estou aqui com quase 43 anos, então eu estou contigo nessa. E eu e o Wallace aqui, a gente conversa muito sobre isso, porque quando eu passar, ele também vai passar comigo, convivendo com essa avalanche de sintoma aí. E quando a gente conhece o que está acontecendo dentro do nosso corpo, nós conseguimos lidar melhor com essas mudanças. E tem comportamentos que vão aliviar esses sintomas e melhorar esse quadro. É como se a gente acendesse a luz num cômodo escuro. Tudo fica mais claro, menos assustador. Para isso, nós precisamos de conhecimento e saber buscar ajuda também. Então, nos próximos episódios, nós vamos falar sobre os sintomas mais comuns da menopausa, como lidar com eles de forma prática, o papel da família e do relacionamento a dois nesse período e, por fim, como a vida pode e deve continuar plena depois dessa travessia. Por hoje, nós deixamos o convite. Olha para a menopausa com curiosidade e acolhimento, porque ela vai acontecer para quem é mulher. E ela não é uma sentença, ela é uma fase. E como toda fase, ela passa. Mas pode deixar grandes aprendizados e muitas vezes bons hábitos antes, durante e depois. Uma ótima semana para você e até amanhã.